Novo relatório da ONU mostra o dramático avanço da fome no Brasil e no mundo. Curioso é que, ao divulgar o documento, os programas da Rede Globo de televisão fizeram uma abordagem internacionalizada. Começaram pela fome no mundo e somente na sequência falaram sobre o Brasil como se esta fosse uma consequência daquela. O que de fato faz sentido. Só que no ano passado, os mesmos jornalistas e apresentadores trataram sobre o caso apenas como se fosse uma responsabilidade do governo brasileiro, um problema do Brasil, do então presidente Jair Bolsonaro. A gente percebe claramente que entre um momento e outro muda totalmente a abordagem editorial da Globo. Ano passado, para tentar incriminar Bolsonaro. Neste ano, para tentar retirar de Lula, o suposto atual presidente, qualquer responsabilidade sobre o caso, que é dramático sem dúvida. Na verdade, a fome é um problema mundial, mas a Globo não vê dessa forma. Tudo que a emissora quer é livrar a pele de Lula, que se auto-intitula o pai do combate à fome, o pai dos pobres. Lamentável que num país supostamente governado por ele, tenhamos mais de 20 milhões de pessoas passando fome. Lamentavelmente. Diante disso, nós podemos dizer tranquilamente que o ministro do Bolsa Família, o senhor Wellington Dias, do PT, é o ministro da fome. Em sua gestão, ele já retirou mais de 5 milhões de pessoas dos programas de combate à fome. E isso, somado ao desemprego e à falta de ânimo da economia, termina por impulsionar ainda mais o problema. Eu os convido agora a assistir junto comigo trecho da matéria da Globo sobre o mapa da fome desenhado pela ONU aqui no Brasil. Mais de 21 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. O último levantamento da ONU mostra que houve um aumento de pessoas nessa situação nos últimos anos aqui no nosso país. Pão com mortadela e um cafezinho. Vanilda veio tomar um café da manhã distribuído na rua porque está numa situação delicada. Perdeu a casa há 6 meses numa enchente na zona oeste do Rio. Desempregada e sem dinheiro, tem dias que fica horas sem comer. Desde ontem, era 5 horas da tarde. Eu tomei cafezinho, água gelada. José Luiz está nas ruas há 2 anos. Hoje conseguiu tomar um banho no ônibus itinerante e comer um pão. É muito difícil se alimentar. Se não fossem as carreatas, morreríamos de fome. São 70 milhões de pessoas com dificuldades para se alimentar. Entre elas, 21 milhões passando fome. Os dados da FAO, a Agência das Nações Unidas para o Combate à Fome, são dos últimos 3 anos e contemplam o pior período da pandemia da Covid-19. Na pesquisa anterior, feita entre 2019 e 2021, o Brasil tinha 15 milhões de pessoas com fome, 6 milhões a menos que agora. Quase 10% dos brasileiros estão nesta situação. Um país entra no mapa da fome da ONU quando mais de 2,5% da população enfrentam falta crônica de alimentos. No mundo, temos quase 1 bilhão de pessoas nestas lamentáveis condições. São vítimas de guerras, de governos totalitários, de conflitos tribais e, claro, ainda se fala na pandemia como causa prolongada. No caso do Brasil, isso não era considerado antes. Agora, procura-se dar uma ênfase muito grande aos efeitos da pandemia. Esse documento foi divulgado agora há pouco aqui na sede da ONU em Nova York e a gente acompanhou, essa reportagem mostrando que a situação no Brasil piorou e olha, no mundo como um todo também. A situação continua grave, repetindo números do ano passado que pioraram bastante depois da pandemia. De acordo com esse relatório, hoje cerca de 900 milhões de pessoas passam fome, pertencem ao grupo que a ONU classifica como insegurança alimentar grave. Isso é muita gente, representa 11,3% da população mundial. Houve um aumento significativo na Ásia Ocidental, Caribe e em todas as sub-regiões da África, que continua sendo a região mais afetada. Os efeitos da pandemia, da guerra na Ucrânia e das catástrofes climáticas colaboraram para esse número aumentar. A Globo tem faturado audiência e muita grana com sua cobertura parcial, mas certamente padece no quesito credibilidade, pelo menos na minha opinião. Tony Rodrigues, Além da Notícia.